Irmãos e irmãs, amigos, amigas, nos encontramos pela terceira vez para dar continuidade à nossa formação humana. Hoje quero expor um pouco sobre a importância da religião, o papel da religião na estruturação do nosso ser humano. Não só da nossa personalidade, mas está incluído aí também, mas na estruturação de todo o nosso ser. Um pouco como já disse na formação passada, nós temos 3 camadas, foi o termo que eu usei. Uma camada social, uma camada física, biológica e uma camada psíquica. Bem, cada uma com suas características, cada uma com sua dinâmica, mas as 3 entrelaçadas. E atravessa essas 3 camadas, social, biológica, psíquica, atravessa a nossa dimensão espiritual. Ela que dá aí certa consistência, harmoniza as coisas todas dentro de nós. Então, nessa perspectiva, chamando a atenção um pouquinho mais para o papel da religião na estruturação do ser humano. Às vezes as pessoas perguntam assim, qual que é o significado da palavra religião? Existe mais que um significado, mas vamos escolher um aqui. Religare, né? Daí pode se perguntar, mas religar o que a quê? Então, no sentido estrito aí, então religião é religar o humano ao divino. É religar o terrestre ao celeste. É religar o transitório ao eterno, o mortal ao imortal, o imanente ao transcendente. Se eu falo em religar, eu estou indiretamente dizendo que foi desligado. Então, havia uma ligação entre a humanidade e a divindade. Conforme a nossa tradição bíblica, essa ligação, comunhão, união entre a divindade e a humanidade foi rompida pelo pecado. Na linguagem simbólica e profunda do livro do Gênesis, com o pecado dos nossos primeiros pais, a comunhão entre Deus e o homem foi rompida. Na metáfora usada pelo autor do Gênesis, por conta do pecado, da desobediência dos nossos primeiros pais, o ser humano foi retirado, foi expulso do paraíso, isto é, saiu da casa de Deus, foi expulso da convivência com Deus. Então, posto isto, a religião é todo um conjunto de elementos que visa nos religar de novo com a divindade. Vai dando as orientações, vai pondo diante do ser humano os elementos necessários para que ele se volte e entre na comunhão com Deus que havia perdido por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Então a palavra religião, religar o que a quê? Religar o humano ao divino, ou como está aí na tela. Uma outra pergunta que aparece com certa frequência é a seguinte: a religião vem de Deus ou é uma invenção humana? Ela é um produto do próprio Deus ou é algo produzido pelo ser humano? Então vamos ter que analisar aí ainda que rapidamente alguns elementos para poder responder a isso. O certo é que alguns elementos da religião podem parecer humano, e de fato são. Mas no caso da tradição judeu-cristã, da tradição bíblica,
existe forte e claramente um elemento que não é produzido pelo ser humano, que não é elaborado pelo ser humano, é dado por Deus, né? Então os dois elementos são verdadeiros, principalmente em se tratando da tradição bíblica, entenda-se, da tradição judeu-cristã. Há algo na nossa maneira de viver a religião cristã que, vamos dizer, é elaboração humana, mas há um conteúdo central que é dado por Deus, que vem de Deus, não é produto nosso. Vamos voltar a isso um pouquinho adiante. Chamo atenção para 3 aspectos. A universalidade de práticas religiosas. Um estudo sério de todas as etnias, todos os povos, tribos e nações, desde que existe o ser humano sobre a Terra, em todas as comunidades e seres humanos, está presente algum rito, alguma prática, algum gesto que revela sua religiosidade, né? Está presente a prática de algum rito, de alguma ação de caráter estritamente religioso. O simples fato de enterrar um semelhante é um gesto religioso. Muitíssimas das tribos das nações primitivas, o que elas faziam? Apresentavam suas oferendas no alto da montanha, porque, segundo a sua concepção, a divindade mora no alto da montanha, ou no lugar mais reservado da floresta, no lugar mais isolado. Lá então era o lugar de apresentar as oferendas ao Espírito, ao grande Espírito. Outros faziam suas oferendas na gruta, dentro de alguma gruta que encontravam. Enfim, então existe em todas as etnias, todos os povos, tribos e nações, sinais de práticas religiosas. O simples gesto de reverenciar um astro, uma estrela, o sol, é uma prática religiosa. Então, negar que em todos os povos, tribos e nações de que se tem conhecimento existe uma prática religiosa é muito sério. E isso diz para nós que tem algo aí muito importante. Porque como é que pode? Todos os povos revelam alguma prática, alguma sensibilidade, alguma atividade que denominamos, que se caracteriza, melhor dizendo, religiosa. Então, a universalidade das práticas religiosas ela é relevante para responder a pergunta: a religião vem de Deus ou é criação humana? Por que todos os povos manifestam alguma prática religiosa? Como é que todos os povos inventaram isso? Dá para afirmar dessa maneira? Acho que não. Isso revela que há algo aí que está além das evidências mais imediatas. Segundo ponto, em todo ser humano existe aquilo que nós podemos chamar assim de saudade de Deus. No íntimo mais íntimo de cada ser humano existe uma sede de infinito. Você pode dizer assim: mas eu conheço gente que não dá a mínima para a religião. Eu conheço gente que não acredita, diz que não acredita absolutamente em nada. É só na matéria. Tá, vamos admitir que sim, né? Alguém já falou assim: ponha todos os ateus dentro de um avião e lá no alto, bem alto, desliguem-se os motores para ver como é que vão reagir. Se todos vão ou não vão clamar por Deus. Mas esse é um assunto um pouco aí cômico, né? Um argumento meio cômico, meio emocional, que tem lá o seu valor, mas não basta.
Então, existe no ser humano uma saudade de Deus, um desejo de infinito, que não se pode apagar. Pode alguém viver um tempo negando isso? Pode. Pode alguém viver a vida inteira professando um ateísmo? Pode. Mas em algum momento, nem que seja no último momento da sua existência, isso vai ser identificado. Não tem absolutamente nada nesse mundo que nos possa preencher totalmente. Não é que as coisas desse mundo não sejam boas. Vou dar uns exemplos. O amor da minha vida. Vamos imaginar uma pessoa que encontrou outra a quem ama profunda e verdadeiramente. Mesmo assim, isso é muito bom e válido, mas uma pessoa humana não é capaz de preencher totalmente a outra. Um bom emprego pode ser aí profundamente preenchedor do nosso íntimo, trazer grande satisfação, gozo, mas nós não conseguimos trabalhar em plena vigor da nossa forma a vida toda, né? Nós não conseguimos produzir intensamente durante toda a nossa existência, a menos que morra aí na idade jovem ou adulta com grande saúde. Mas isso não é algo de todos, né? Um caminho para comprovar essa afirmação é dar mais atenção para o próprio íntimo. E nessa atenção também se confrontar com os bens que você tem. Os bens materiais são bens, como a gente fala, porque verdadeiramente são bens. A casa que eu tenho, o carro que eu tenho, o trabalho que eu tenho, a posição social que eu tenho, a pessoa, o amor da minha vida, tudo isso são bens. Não precisamos desprezar. Só estou dizendo que eles não são suficientes para nos preencher totalmente. Não estou tirando nem um pouquinho a importância que esses bens todos têm. Uma terceira afirmação, um sentido último para ser, viver e agir. Sem Deus as contas não fecham, disse o Papa Bento numa das suas homilias proferidas na Alemanha, numa das suas viagens, se não me falha a memória, em 2006. Há um sentido último para o meu ser, para o meu agir, para o meu viver. O que é que de fato dá um sentido para que eu seja um homem justo? Não, ser justo é bom. Ser justo, você ser justo, você ganha o reconhecimento das pessoas. Tá, só isso. O que é que dá um sentido mesmo para que eu seja uma pessoa honesta, fiel, responsável? Não, porque é bom ser responsável, é bom ser honesto, é bom ser fiel. Tá, é verdade. Só que para eu permanecer na justiça, na fidelidade, na responsabilidade, na fidelidade, é preciso que eu tenha um sentido transcendente. Um sentido que vai além daquilo que eu posso ver e tocar e manipular. Ser justo num determinado momento é uma coisa. Habitualmente agir com justiça é outra coisa. E é disso que eu estou falando. Você agir habitualmente de maneira justa, de maneira responsável, de maneira fiel, de maneira honesta. A razão para ser e agir assim só se encontra do lado de lá da vida. O que dá um significado para os esforços, para os sacrifícios que todos nós sofremos e realizamos para conquistar honestamente os bens que nós possuímos, eu faço isso não porque eu quero só que as pessoas me reconheçam, não porque eu quero que depois tenha um busto meu na praça, que eu ganhe uma condecoração. Tudo isso pode ter o seu valor, mas não basta, né? É preciso ter uma recompensa que está do lado de lá da vida.
Então essas três coisas: a universalidade das práticas religiosas, a saudade de Deus que se encontra em todo ser humano e um sentido último para ser e viver de maneira honesta, virtuosa. Isso diz respeito à religião. Isso está em nós, não somos nós que pomos em nós. É algo que está em nós, em todos os seres humanos. Mais evidentemente ou menos evidentemente, mas está em nós. Então isso aponta para a realidade que nós chamamos religião, né? Prosseguindo, como já falei rapidamente antes, né? A tradição judeu-cristã, a tradição religiosa judeu-cristã, ela tem um conteúdo de fé, um conteúdo doutrinário, uma verdade sobre Deus, sobre a igreja, sobre o ser humano, que não foi o ser humano que concebeu, não foi o ser humano que elaborou. Essa verdade sobre Deus, sobre a igreja, sobre o ser humano, foi revelada, foi dada por Deus. Então esse é o conteúdo da religião que não vem de nós. Esse é o conteúdo da religião que vem do Senhor. Vem do alto, como Jesus fala para Pedro e fala em outras passagens do Evangelho. Feliz és tu, Simão. Não foi o ser humano que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Revelar. A nossa religião cristã é uma religião de revelação. Aquilo em que nós cremos foi Deus que revelou para nós. Revelou de diversas maneiras. Principalmente revelou através de Jesus Cristo, pela sua vida, pela sua pregação, pela missão realizada. Então, a religião vem de Deus ou vem do ser humano? Tem elementos que são humanos, mas tem elementos, sobretudo na religião cristã, que tem sua origem no próprio Deus. Foi Ele que revelou, foi Ele que deu, Ele que ensinou. Principalmente quando nós falamos sobre o próprio Deus. Tudo aquilo que nós podemos falar sobre o próprio Deus foi porque Ele deixou a gente conhecer dele mesmo. Na carta aos Romanos tem uma passagem, está aí nas últimas linhas no slide da tela, em que São Paulo diz assim: porque o que se pode conhecer de Deus, Deus o revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade. É Deus que revela, que se dá a conhecer. Então, a religião tem na nossa tradição cristã, a religião tem um conteúdo central que não é produto da elaboração humana, mas é dado pelo próprio Deus, é revelado pelo próprio Deus. Prosseguindo, devemos dizer ainda o seguinte: o que a fé cristã não é, e depois dizer o que a fé cristã é, ou o que é a fé cristã. Hoje se fala de fé no plural. Um tempo não, mas hoje se fala. E é justo, porque existem muitas concepções sobre fé e é preciso discernir de que fé nós estamos falando. A fé cristã, ela tem suas características muito precisas, senão é tudo menos fé cristã. Então, o que a fé cristã não é força do pensamento positivo. Isso andou muito em voga na década de 70, de 80 do século passado, a força do pensamento positivo. Naturalmente que faz bem a pessoa cultivar pensamentos positivos. Faz bem a pessoa ficar aí alimentando, cultivando pensamentos positivos. Não tem nem dúvida. Só estou dizendo que isso não é fé cristã. A fé cristã também não é uma experiência religiosa. Qual é a diferença de experiência religiosa com experiência de fé? Grande parte das pessoas não distingue uma da outra e mistura tudo.
Vamos imaginar que alguém passe em frente à igreja e, porque viu os outros fazerem, ela também faz o sinal da cruz. E aí ela diz assim: nossa, senti tão bem com aquilo. Tá, sentir-se bem. Tomar um copo de água fresca quando você está muito extenuado, cansado, um calorão aí, faz sentir bem. Quer dizer, sentir bem não é uma experiência propriamente de fé. Pode ser até uma experiência religiosa. Não, fiz o sinal da cruz na frente da igreja e aí me senti bem. Isso tem o seu valor. Só estou dizendo que é uma experiência religiosa. É algo um tanto quanto superficial. Precisa aprofundar, porque só isso não basta. Nossa, eu estava passeando pela praia e a grandeza do mar, a beleza do céu, do sol, aquilo me trouxe uma paz, me trouxe assim, uma sensação. Uma experiência religiosa, sim. Mas tem o seu valor, vale o quanto pesa, né? Não se pode chamar de experiência de fé. Então, separe uma coisa da outra. Alguém entrou na igreja e pegou lá uma folhinha com oração para um pedido especial. E sentou lá e rezou aquela oração, todo contrito, todo compungido. E fez depois as cópias e distribuiu em mais não sei quantas igrejas. Um ato religioso, mas não um ato de fé propriamente, né? A fé é mais do que isso. Ou pelo menos a fé cristã é mais do que isso. Crer em alguma coisa. A fé cristã não é crer em alguma coisa. Eu não creio em alguma coisa. Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A fé é crer numa energia universal. Existe uma energia universal que toca todos os seres. As plantas, os animais, os seres humanos e etc. Tem uma energia cósmica que a tudo abrange. Ou então alguém fala assim: eu acredito, eu não sigo nenhuma religião. Gente famosa gosta de falar assim: eu não sigo nenhuma religião. Eu tenho um espiritualismo. Eu acredito num ser espiritual aí. Que coisa mais sem forma, né? Olha que coisa mais sem configuração. Eu creio em alguma coisa. Não combina com a fé católica. Não combina com a fé cristã. Deus Pai Todo-Poderoso não é uma energia aí, não é um espírito meio informe que zanza para lá e para cá. Como também não é um arquiteto do universo, como alguns grupos professam. Não, eu creio que tem uma inteligência aí que arquiteta todo o universo. E vamos chamar essa inteligência de arquiteto do universo. Ah, que bonito. Atrai muita gente. Mas não é fé cristã, né? Outros falam de holismo, holon, holismo vem de holon, que quer dizer tudo ou totalidade, né? Então existe aí uma conexão de forças entre todos os seres, né? Então acho que isso aí é um espiritualismo, de repente senta lá numa posição tal e começa a mentalizar uma luz de cor azulada, violeta, que passa assim, desde a minha cabeça, vai descendo pela minha espinha, umas coisas meio assim exóticas, até com aparência mais ou menos bonita, né? Mas não sai disso. A fé cristã também não é simplesmente crer que Deus existe. São Tiago diz: o diabo também crê que Deus existe e treme. Simplesmente crer que Deus existe não é fé cristã. Não é fé cristã católica. Então, o que é fé cristã não é isso tudo e muito mais que poderíamos dizer. E o que é a fé cristã? A carta aos Hebreus, no capítulo 11, muito bonito, aliás, para falar da fé, faz um longo discurso sobre as testemunhas da fé. Um texto longo, enriquecedor, vale a pena ser lido.
No início do capítulo 11 da carta aos Hebreus, está escrito assim: a fé é um modo de já possuir o que se espera e um meio de conhecer as realidades que não se veem. Então, é uma boa conceituação de fé, mas é ainda imperfeita, mesmo que seja uma citação bíblica. Ela não é abrangente o suficiente. Então, um modo de já possuir. Possuir o quê? Possuir aquilo que se espera. Mas o que eu espero? Eu espero a salvação eterna, eu espero que o Senhor me perdoe e me receba no seu reino eterno, eu espero entrar no paraíso. Então, eu já possuo isto porque creio que Deus me dá isto. E eu crendo que Ele me dá isto, eu me submeto humildemente, esforçadamente, imperfeitamente, eu me submeto às leis dele, aos ensinamentos dele. Então eu vou fazendo um processo. Eu já possuo isto, mas não possuo ainda totalmente. Eu espero isso na sua plena realização. Eu já me sinto perdoado, eu já sou perdoado, sobretudo quando o sacerdote me absolve, mas eu ainda não vivo a plenitude desses bens que ainda espero. Então eu já possuo aquilo que eu espero. Eu já tenho uma parte, mas eu não tenho na plenitude, né? Tudo que eu espero em germe, né? Que eu já recebi uma semente disso. Há uma expressão na primeira carta de São João que nos ajuda a entender isso. São João diz assim: nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Então, já tem algo em mim que é próprio de um filho, de uma filha de Deus, mas ainda não sou plenamente isso. Nem eu, nem quem mora comigo. Pega aí quem está morando na sua casa. Você reconhece quem está na sua casa plenamente um filho, uma filha de Deus? Ainda não. Você se esforça e até trata a pessoa de maneira civilizada, de maneira educada, de maneira caridosa até, por amor a Deus. Mas tem hora que você perde um pouco o domínio e age de maneira agressiva, antifraterna. Então, já somos, mas ainda não se manifestou plenamente aquilo que haveremos de ser. Continuando a definição ou a conceituação da carta aos Hebreus. Um meio de conhecer as realidades que não se veem. O que significa? Como entender tal afirmação? Conheço e reconheço que o outro é meu irmão, mas eu não vejo ele totalmente, como acabei de dizer, como meu irmão. Mas de modo mais evidente, quando eu vou à missa e o padre pega o corpo de Cristo, o pão consagrado, e diz assim: esse é o corpo de Cristo. Eu já conheço isso. Eu reconheço isso. E aceito e creio. Mas eu não vejo ainda o Cristo como eu queria ver. Então, o meio de conhecer as realidades que eu não se veem. Eu estou firmemente convencido, creio firmemente que o pão e o vinho consagrados são o corpo e o sangue de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E comungo com toda a piedade que sou capaz. Mas eu também reconheço que eu ainda não vejo o Cristo como eu gostaria de ver. Então, a fé é um meio de conhecer as realidades que não se veem. A minha própria vida, volto a dizer, ela não é ainda total manifestação da presença e da ação de Deus em mim. Continuando, o que a fé cristã é, né? O que é a fé cristã? Dito em outras palavras, a fé cristã é reconhecer através de Jesus Cristo que há um só Deus que é Pai, Criador, Senhor, Salvador, Espírito Santificador. Quando nós falamos de fé cristã,
não podemos descuidar. O ícone, a referência decisiva para o conteúdo da nossa fé é Jesus Cristo. Então, reconheço nele, através dele, que Deus é Pai, que Deus é Criador, que Deus é Salvador, que Deus é Santificador. O centro mais central da nossa fé cristã é Jesus Cristo. Se eu desviar o olhar dele, eu corro o risco de pôr a minha fé aí no perigo, né? Ou em perigo. Como também vai dizer a carta aos Hebreus mais adiante, olhos fixos no Senhor. Né? A igreja teve esse cuidado ao longo de todos os séculos, de não desviar o seu olhar de Jesus Cristo, Deus e homem. Então, a fé cristã é reconhecer nele, através dele, toda a verdade que professamos. Consequentemente, a fé cristã é a adesão a ele, a Jesus. Devemos cultivar uma grande afeição, devoção e confiança em Maria Santíssima e nos santos e santas da nossa devoção, em São Judas Tadeu. São nossos amigos, nossos irmãos na fé, intercessores que nos auxiliam com sua oração. Mas todos os santos e santas, e Maria Santíssima, entre todos eles a primeira, levam-nos para Jesus. E Jesus nos leva ao Pai e ao Espírito Santo. Então, a fé cristã é reconhecer, através de Jesus, um só Deus. A fé cristã é a adesão à pessoa de Jesus Cristo. Mais ainda, a fé cristã é o esforço para conformar. Conformar é dar forma, né? Conforma. A minha vida cristã é um esforço que nunca termina, de conformar a minha vida à de Cristo. Sabe aquela música que o Padre Zezinho canta e que todo mundo conhece? Amar como Jesus amou, cantar como Jesus cantou. Então, é o esforço. A vida cristã compreende isso. O que você é? Você é um cristão. Você então é uma pessoa que se esforça, procura se esforçar para crer para conformar a sua vida com a de Jesus? Sim. Ah, mas você faz muita coisa errada. É verdade. Eu ainda estou num processo de conformação da minha vida à vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nunca vou chegar a ser igualzinho a Ele, mas eu estou me esforçando. Porque é isto que eu creio, é nisso que eu creio e é isso que eu quero, é isso que Ele pede de mim. É confiar que tudo o que Ele disse, que Ele ensinou, é verdade. Prometeu, é verdade e vai se cumprir. Isso é a fé cristã. Então, pouco a pouco, desde que nós abraçamos a fé cristã, nós entramos num processo e pouco a pouco nós vamos fechando em Jesus. Né? Pois bem, eu disse que o título da nossa formação de hoje é o papel da religião na estruturação do ser humano. Na medida em que nós vamos colocando nossa vida girando em torno da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, isso dá um eixo para a nossa vida. Vamos imaginar que mesmo tendo feito isso, você enfrente uma fase de crise. Pode ser uma crise de fé, uma crise afetiva, uma crise existencial. Tudo isso pode vir, em forma de doença ou não. Mas se você tem um mínimo de fé cristã, você vai parar um momentinho e dizer, não, eu vou me apegar mais ao Cristo. Ele vai me ajudar a me levantar desse buraco onde eu caí.
E se for preciso, e muitas vezes é preciso, eu vou pedir que alguém me ajude. Fulano, caí no buraco, estou meio fraco, dá uma mão para mim. E isso é muito bom. Peço para São Judas. São Judas, dá uma mão para mim. Socorre-me na minha necessidade. Aí o meu amigo, São Judas que é meu amigo, vai me ajudando, eu me aprumo de novo. O homem forte não é aquele que não cai. O homem forte é aquele que cai, reúne as forças e procura levantar-se. E consegue levantar-se. O homem forte é aquele que reconhece, olha, o tombo que eu levei é muito grande, me causou muito prejuízo. Eu preciso de ajuda. E eu preciso de ajuda de mais de uma pessoa. Preciso de ajuda de uma pessoa humana e de uma pessoa que já ultrapassou o limite do tempo e da humanidade. Já entrou aí na eternidade. Então, irmãos e irmãs, isso estrutura, organiza o nosso ser. A religião é um fator importante e enriquecedor da nossa vida no modo de viver, de ser e de agir. Não jogue isso fora. Procure a verdade que Deus nos dá. Tem falhas na igreja, tem erros da parte dos padres, tem. Por mais que nós devamos confiar no sacerdote e deveria ser sempre assim, devemos também admitir, o centro da minha fé é Jesus Cristo. O padre deve ser a minha ajuda. Infelizmente nem sempre é assim. Mas isso não deve me desviar do foco central, que é Jesus Cristo. Olhos fixos no Senhor, diz a carta aos Hebreus. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.